Márcio Braga foi o presidente de clube, ou o diretor na época, que bateu no peito e decidiu colocar em pauta a questão dos direitos televisivos na década de 80. Se não fosse muito do Márcio Braga na direção do Flamengo para peitar, nessa época, venda de direitos de TV, até hoje os clubes estariam muito atrás nessa verba que hoje é fundamental para qualquer clube sobreviver. Verba de televisão, venda de direito. Você vê, é tão importante que foi criada uma liga apenas para vender direito, né? Nem para unificar o futebol brasileiro. Que foi o Clube dos 13, né? A Liga Forte não Futebol... foi pensando no bem do futebol brasileiro. Foi pensando no dinheiro, no próprio bolso do próprio. O Flamengo vai vender o direito televisivo sozinho? Não, sim, mas... mas aí a maioria deve... Cara, aí vamos lá. Aí vocês só não pode achar que é filantropia também. Eu não tô falando que é bom samaritano. Não é. Eu não tô achando que é bom samaritano. Agora, você colocar que o interesse que vai atender o seu próprio clube, e o presidente daqui a pouco não vai poder mais defender o interesse do próprio clube. Não, tem que defender. Então, e a gente espera isso do presidente. Só que eu gosto de contar essa história também, ajudando o futebol brasileiro. Mas não ajuda? Mas não ajuda? Matheus, você acha que é se ajudando que ajuda os outros, né? E não ajuda? Se ajudando. Mas é lógico. Colocando sempre no primeiro patamar. Mas a humanidade é assim. A sociedade é assim. Mas aí também... Então, aí se você quer viver num mundo de ilusão, onde você vai falar assim, eu vou fazer um bem pro futebol brasileiro, eu não vou fazer o bem ao meu próprio clube me ajudando, fudeu. Mas não vai ter dirigente nenhum no futebol brasileiro. E aí depois se o resto se dá bem, show. Não, o Enzo, sim, fala da ordem. É lógico que a ordem, tem muito a ver com isso. Óbvio que a ordem tem muito a ver com isso. Ele vai se ajudar primeiro no próprio falou que eu achei que era o Nelson Mandela. E se ele pudesse ganhar, e se ele pudesse ajudar, aqui, vambora, Matheus, se ele pudesse ajudar só o Flamengo e não ajudar os outros, ele faria. Exatamente. Mas o Enzo só tá corrigindo que o jeito que você tava falando tava romântico demais. Mas aí a verdade é o Nelson Mandela. A verdade é o seguinte, tá quase chorando. Mas aí, se tem um dirigente, assim, só tem um dirigente na história que ajudou, ou pensou primeiramente no coletivo e depois no próprio clube, que foi o Francisco Horta no Fluminense. Esse foi o único na história que fez isso. Sempre a porra da fidalguia. Sempre a merda da fidalguia. Foi o único na história que fez isso. Agora, que as atitudes de alguns gestores do Flamengo durante a história, logicamente, pensando primeiro no Flamengo, mas ajudaram o futebol brasileiro como um todo na venda de TV, isso é fato. Negar isso é negar a história. Cara, ninguém quer aqui que um presidente tenha a filantropia clubística como norte da sua gestão. A questão não é essa. O fato é que a gente está vivendo hoje, né, uma guerra, e até guerra de vaidades, cara. É uma parada pessoal, tá? Ali eu acho que muitas vezes a instituição é deixada em segundo plano pra parada individual mesmo da vaidade de dirigente A, B ou C. E aí eu não tô isentando a Leila disso também, não. Não, acho que tá todo mundo errado isso aí. Tá todo mundo errado. Agora, a gente não vive mais. Quando eu falei Márcio Braga de vidro elétrico, não foi desmerecendo a gestão do Márcio Braga no Flamengo, tá? São várias gestões diferentes também. É porque você teve um tempo no futebol, e principalmente a gente trazendo aqui pro futebol carioca, você tinha em Minas o Perrella, né? Você tinha em estados específicos dirigentes com uma postura muito bélica. Do Alibe no Corinthians. Do Alibe. E aqui no Rio, você teve uma época de Márcio Braga com o Eurico Miranda, com o Montenegro no Botafogo, né? Era uma guerra de narrativa o tempo todo. E o tempo todo, um querendo ter mais razão que o outro. Montenegro no Botafogo. Eu falei do Montenegro, acabei de falar. E aí você tinha um discurso... Emil Pinheiro. Vazio, Emil Pinheiro. Você tinha um discurso vazio, né? Daquela situação, pela união dos clubes, sabe? O Clube dos 13 na época, aquela situação toda. E isso acabava vindo por terra, cara, porque o ego dos caras falava mais alto. E o BAP tá tendo essa postura. O BAP tá trazendo isso de volta. A postura é essa. Entendeu? Mas é porque eu não vi o problema nesse caso específico. Eu também não vi. Porque assim, gente, envolve o futebol brasileiro esse caso. E outra coisa, mais uma vez, ele não cravou, ele disse que vai levar pra justiça. E é o que tem que fazer, porque não tá algo certo ainda. O Vasco internamente fez avaliações, ótimo, mas aí se a gente for depender de todas as avaliações internas do clube, sem vazar isso pra fora, não só do Vasco, de todos os clubes, aí fudeu. Porque assim, eu não posso ver um clube fazendo alguma coisa que eu não concordo, eu não posso manifestar como presidente, aí uma coisa ele fala assim, o Pedrinho não tem que contratar o Renato, o Pedrinho não tem que reformar Laranjeiras. Aí eu concordo que o BAP não tem porra nenhuma a ver com reformar Laranjeiras, reformar São Januário. Aí eu concordo que o BAP não tem que falar porra nenhuma sobre isso.
Agora, sobre algo que vai interferir a administração de 2 clubes do Campeonato Brasileiro, aí eu acho que qualquer presidente pode falar. E 2 grandes rivais do Flamengo. Hoje, os 2 principais rivais do Flamengo. O Vasco, historicamente, e o Palmeiras, que é o principal rival do Flamengo hoje no Brasil. Deixa eu só trazer aqui, o Luiz Felipe Melo tá animado aqui, viu, galera? Obrigado, Luiz Felipe. Tá dizendo aqui, BAP é egocêntrico demais. O mundo não gira, capota. E, Fio, quem tem que ver isso é a CBF, não o BAP. Não, gente, não. Ele tá disputando. Então tá, é a mesma coisa. Ele é vascaíno, né? Tô trazendo. Não sei. Ele provavelmente é vascaíno. Aí tá o Vasco brigando. O Luiz Felipe era Vasco. Então, aí o Vasco tá gente aqui, parceiro. Quer ver? Como é uma parada. Aí o Vasco tá brigando há 200 anos pelo setor sul do Maracanã. E na justiça tá lá no contrato. Então quem tem que ver esse é o contrato, não é a porra do Vasco. Então não faz sentido, gente. Ele tem que opinar, Todo mundo tem o direito de opinar. E o BAP também tem o direito de opinar sobre isso, entendeu? Não faz muito sentido. Então, assim, eu acho que faz parte do presidente. Mais uma vez, tem um limite isso aí. Tem um limite e ele não pode falar de uma administração do Vasco em coisas que só cabem ao Vasco. O Vasco vai fazer uma reforma, o Vasco vai fechar com um patrocinador, isso o Flamengo não tem porra nenhuma a ver com isso. Agora, sobre a gestão dos clubes, ou algo que existe sim um debate, tanto que existe um debate que tem, ninguém sabe aí na justiça, já entendi a parte que o Vasco fez avaliações internas, mas entre avaliações internas, o Texo fez avaliações internas financeiras, estava tudo ok no Botafogo. E hoje não tá pagando ninguém. Então, assim, eu acho que cabe. Acho que juridicamente, cara, acho que, assim... E outra coisa, ele falou que vai levar pra justiça. Ele não falou que vai parar na porta do Vasco e proibir. Mas eu acho... O que seria bravata. Ele falou que vai levar pra justiça, Pro Pedrinho tá seguro, assim, até pelo que a gente conhece do Pedrinho agora do Vasco, tá? Que são o Pedrinho BH, que é o dono do Cruzeiro, e o Pedrinho, presidente do Vasco. Acho que pra ele tá tão seguro, assim, nas falas dele, ele tá respaldado juridicamente. Eu também acho. Eu acho que, assim, ele não entraria... presumindo, conhecendo a pessoa. É claro que vão falar assim, mas o Salgado lá atrás, mas é outra pessoa, outra administração. Eu acho assim, ele não está nesse momento, tá? Ele não está enfiando os pés pelas mãos. Acho que juridicamente ele está bem embasado pra entrar nessa e ter essa segurança. Olha, o Crefilho, o Lamáquia vai entrar no time. Agora, é claro que se tiver uma brecha jurídica e o presidente do Flamengo entender que há uma brecha jurídica que pode acontecer ali, claro... Aí, e o Flamengo também, ele não é burro. O BAP, a gente pode falar que ele é isso, mas burro ele não é. Ninguém chega na situação do BAP então, assim, sendo burro. Pra ele também meter a cara no Chala Podcast e falar o que ele falou, ele também tem alguma informação. O Vasco, além de ter visto o envolvimento, a questão lá do filho, do enteado, se pode ou não ser considerado parente, também já foi visto a questão financeira dele, que o dinheiro que ele botaria no Vasco é todo das empresas dele. É o faturamento que ele tem com as empresas que não tem nenhum vínculo com a Leila Pereira. Então, assim, diante, obviamente, das notícias que saem pelo lado do Vasco, as coisas são muito embrionárias, ainda não passou esse processo todo no conselho, a gente não sabe se o Vasco vai conseguir levar isso adiante, a gente só sabe que existe a vontade de comprar do enteado da Leila. A questão é, já foi provado pro Vasco, o Vasco fez internamente essas pesquisas, que a questão do enteado na justiça não vai ser um problema, que a questão do dinheiro dele não tem vínculo nenhum com as empresas da Leila. Então, assim, diante do que a gente tem de informação, obviamente, sempre deixando claro, informações vindas diretamente do Vasco, de Lucas Pedrosa, do pessoal que cobre o Vasco. A gente não sabe ainda se não teve um documento oficial que passou pro governo pra comprovar absolutamente nada. Não teve isso ainda, ninguém sabe disso. É por isso que é o meu ponto. O BAP, às vezes, tá comprando uma briga ainda, tipo assim, ele não tem nada ainda concreto. No próprio Vasco, a gente não sabe se o Vasco vai virar SAF ainda ou não. O conselho do Vasco, a gente não sabe se vai aprovar ou não. O Pedrinho, a gente não sabe se vai ser o presidente do ano que vem. O Pedrinho tá cansado, não quer mais ficar vivendo essas brigas. Então, assim, isso tudo tá muito embrionário ainda pra ele chegar no microfone e ficar comprando essas brigas. Obviamente, ele respondeu, ele tem que dar... Enzo. O que ele vai responder na hora? Ele vai responder, gente, olha só, não sei, espera fechar o Vasco e a situação do Vasco, depois eu comento. Não, ele não quer que feche. Acho que vai dar... desculpa, a gente tá torcendo muito. Mas aí eu acho que é igual agora perguntaram o Pedrinho pra ele falar, cara, eu não vou responder. Ele tem todo o direito de opinar. Ele tem todo o direito de opinar, todo o direito. A questão é, dele, né? ele poderia falar, como um presidente, com algo mais concreto em mãos, entendeu? Esse é meu ponto. Ainda tudo muito embrionário. Entendeu? Não tem como ele falar qual concreto. Quando tiver, entendeu? Então, mas talvez ele não quer que tenha. Ele discorda. Então, assim, ele tá fazendo o jogo antes. Não, ele discorda do início do processo sem saber se o processo é legal ou é ilegal, entendeu? Esse é o ponto, entendeu? Ele poderia esperar o processo começar pra dar opinião de concordar ou discordar. Mas se é algo que ele não quer, é antecipar o problema. É porque, assim, aí é um trauma de quem tem um presidente muito político. Eu consigo imaginar o meu presidente respondendo isso, falando, cara, não, eu não vou responder ainda o Vasco
e o Palmeiras, que ainda tá algo muito embrionário. Desculpa, não é o que o torcedor do Fluminense quer ouvir. Mário faria E não é o que o isso, torcedor do Flamengo quer ouvir. E se fosse o torcedor do Vasco, não é o que o torcedor do O Vasco quer Mário ouvir. Bittencourt Ele faria quer isso. O Flamengo tá posicionamento, pô. cagando pra isso, Fio. O torcedor do Flamengo tá cagando pra isso. Eu também acho. Ah, o torcedor do Flamengo tá O cagando torcedor do pra Flamengo isso? tá Não cagando pra isso. O problema do BAP é com a Leila. O torcedor do filho. Flamengo Esse é quer o que o Vasco problema vire SAF? de dois Vocês acham presidentes realmente? dos maiores Hoje não, clubes do Vasco Brasil. não, hoje. Lógico que não, gente, pelo Vasco já amor é de SAF. Deus. Eu não acho que o torcedor Não, do vocês Flamengo acham tá cagando. que o torcedor do Flamengo quer que chegue um bilionário na É Vasco? outra, gente. Pelo amor de Deus. pô. Mas olha É aqui. óbvio que não quer, pô. Um bom comentário do Gui Cardoso, ó. Deixa ele levar pra justiça, o BAP, né? E se provar que ele tá errado, faz ele pagar por qualquer dano Ele que vai ele tenha responder. gerado pras instituições. É isso. E pras partes envolvidas É isso, por é colocar em isso, é xeque isso. a índole das pessoas. É basicamente isso. Por isso que eu falei dele esperar algo mais concreto. Ele tá dando... Mas aí o BAP não tá preocupado se vai ser Aí- processado ou não vai, né, gente? Não, então, mas aí tudo bem, é o ponto dele. Mas aí Acho que- é o acho que a que ele gente pode consegue achar pagar errado 5 ou cestas achar básicas, certo. ô Enzo. O concreto que a gente Acho que tem ele dele é a consegue. fala que ele tem. A gente tem acesso ao contrato? A gente tem acesso a alguma informação interna? Agora, não, vamos lá. Acho que são duas coisas diferentes que a gente tá debatendo. Tudo que você trouxe em relação ao contrato, de, tipo assim, não teria problema nessas auditorias internas pelo fato de não ser o mesmo dinheiro, e tudo mais, serem empresas diferentes e tudo mais, o ponto que o BAP tá trazendo é outro. É de conflito de interesse em relação a familiares. E Não é... o Vasco também, nos seus processos, já chegou que a justiça vai achar que não tem nada a ver. Sim, mas no Código Civil brasileiro não tem que enteado é parente? Sim, mas aí tem a parada que é dúbia que o Rodrigo Machado trouxe. entendeu? Se é dúvia, tem discussão, é só isso. Mas tem discussão. Vai existir a Ninguém tá discussão. negando a discussão. A discussão Ninguém tá falando existe. que não existe discussão. A questão é se tem algo concreto pra se discutir ou se é algo que ele tá querendo mais fazer bravata e encher o saco da Leila. Aí você Por tá... enquanto é Não, isso. então, vocês estão se contradizendo. Se tem discussão, se vai ter discussão, não é bravata, tem a discussão. Sim, Mas em nenhum momento eu falei que não o teria discussão. presidente fala isso pra comprar essa briga antes de ter algo concreto, é muito mais pra ele conflitar com a presidente Leila Pereira do que por algum medo do Vasco ser rico e Não, melhorar. eu Não é isso o concordo, problema dele. Não é concordo esse o que problema é dele. pra atingir a Leila. Concordo que é pra atingir a Leila e acho que se fosse o enteado do Pedrinho BH, talvez talvez e muito possivelmente não tivesse essa polêmica toda, até porque o Flamengo e o Cruzeiro, por exemplo, são aliados politicamente. É lógico que isso envolve quem você tá alinhado politicamente e quem você não tá alinhado. Agora, eu só acho que, assim, ele tem o direito de opinar. Ele tem o direito de opinar, mesmo não sendo um assunto diretamente ligado ao Flamengo, é indiretamente ligado ao Flamengo, que são dois clubes concorrentes ao Flamengo que disputam os mesmos campeonatos. Lá na frente vai provar quem tá certo e quem tá errado. E se daqui a 6 meses a justiça embargar a venda, ele vai estar certo. Se daqui a 6 meses a justiça autorizar a venda, ele vai estar errado, e ponto.